Vamos continuar então a nossa aula sobre a coordenação pedagógica, falando aqui da dimensão conceitual. Como que o coordenador pedagógico lida com as questões na sua prática? Vamos acompanhar aqui. Você já percebeu que a atividade do coordenador pedagógico, ela é ampla, porém, ela mistura questões técnicas com questões mais humanizadas, de estar próximo ali ao professor e aos alunos, à sua família. Mas como que ele encara, como que o coordenador pedagógico dimensiona as suas funções e age em relação ao seu trabalho? Vamos ver aqui no texto. Cabe à coordenação buscar clareza conceitual, conhecer, discernir e elaborar a síntese pessoal. O coordenador deve revelar inteligência no trato das questões, saber argumentar, não ficar preso aos aspectos formais, mas buscar a lógica interna, a pertinência daquilo que está em pauta. Um dos papéis centrais da coordenação é justamente criar condições para que o professor descubra a melhor forma de ajudar o aluno a aprender a autoria para gerar autonomia, ou seja, o coordenador pedagógico, ele deve estar bem fundamentado e sustentado pela teoria. Ele deve sim demonstrar conhecimento a respeito do teu trabalho. A função do coordenador pedagógico não é apenas política e de envolvimento, ele deve sim estar próximo dos seus, mas quanto mais conhecimento ele tem, mais também ele tem autoridade sobre a sua função. E aí o texto traz: a autoria gera autonomia, porque quanto mais conhecimento, mais condições ele tem de direcionar os trabalhos e logo gerar também mais autonomia. Superar o formalismo. A gente não tem como imaginar um coordenador pedagógico que seja eficiente, que tenha essa vertente humanizada e de cuidado, se ele for extremamente formal, se ele for extremamente técnico, e o texto vai colaborar com a gente nesse sentido. A coordenação pode, logo no início do trabalho, pesquisar junto aos professores quais as representações mentais que tem em relação à escola, ao ensino, às várias dimensões do trabalho, clima de respeito e liberdade, a necessidade de um clima não ameaçador, de abertura, em que o docente possa se sentir suficientemente seguro para se colocar e, a partir daí, se dar a interação, o diálogo problematizador, ou seja, por isso que o coordenador pedagógico não deve assumir aquela postura de extremo controle. Ele deve deixar um ambiente agradável, aberto, onde os professores sintam-se confiantes para trabalhar, para se expressar. Ao coordenador é solicitado ser um interlocutor qualificado, uma vez que deve estar capacitado para uma escuta que, criticamente informada, leve em conta as fantasias, angústias e defesas que acompanham qualquer processo de mudança. A autêntica educação só pode se dar num ambiente de liberdade. Ou seja, o trabalho do coordenador pedagógico, ele vai ter esse viés de liberdade, de permitir que os seus professores deem o máximo de si, onde eles possam realmente exercer o seu trabalho. E isso é completamente oposto a um coordenador autoritário e controlador que ele quer ditar as tarefas. Saberes disciplinares centra-se cada vez mais na reflexão conjunta com o professor sobre sua prática, ajudando a identificar crenças, saberes ou teorias subjacentes. O coordenador vai se formando à medida que participa da reflexão sobre a prática.
pode também dar sua contribuição na formação dos professores. Deve haver, portanto, uma verdadeira interação entre professor e supervisor, já que um necessita do saber do outro para fazer avançar o próprio trabalho. Perceba que em vários momentos nós estamos falando da reflexão sobre a prática, a reflexão sobre a ação. Então, o coordenador pedagógico, ele sempre vai ter essa postura de propiciar que o professor reflita e que ele também reflita sobre a sua prática. E aí nós vamos falar das condições objetivas para a ação coordenadora. O coordenador é um ser concreto, atuando num contexto também concreto. Anteriormente, nós falamos das condições subjetivas da atuação do coordenador. Aquelas ações, então, que implicavam os seus valores, sentimentos, o seu ser. Agora nós vamos falar dos pontos, das condições concretas para esse trabalho. Vamos lá. Práticas objetivas que podem ajudar a coordenação na consolidação de uma educação emancipatória. Perceba que o enfoque está numa educação emancipatória. A coordenação pedagógica, ela vai trabalhar em prol de dar liberdade, dar acolhimento para os seus professores, promover uma educação de cunho emancipatório, voltado para a autonomia, para que haja um ensino crítico e reflexivo, formando também cidadãos críticos e reflexivos e emancipados. Aqui no texto, o como se dá então essa educação emancipatória? Comprometer-se com a busca de melhores condições de trabalho na escola, tanto do ponto de vista pedagógico quanto comunitário e administrativo, ou seja, o coordenador pedagógico, ele luta pelos seus professores, por melhorias nas condições de trabalho. Ele está à frente da classe dos seus professores. Conquistar e ocupar bem o espaço de trabalho coletivo constante na escola, garantir um tempo privilegiado. O coordenador pedagógico administrará essa questão do trabalho coletivo, do tempo, para que hajam reuniões que sejam produtivas, formações que realmente venham a contemplar as necessidades dos nossos professores. Ter espaço para fazer acompanhamento individual e sistemático do professor, ajudar a tomar consciência de sua prática e da teoria que pode estar subjacente. Biblioteca pedagógica na escola, para facilitar acesso do professor a livros, revistas, vídeos, sites, aplicativos voltados para a sua formação. Ter presente que o trabalho coletivo pode se dar em diferentes e articulados níveis: interior da escola, comunidade, entre escolas da mesma região. Organizar grupos de estudo, independentemente da escola, com educadores interessados. Empenhar-se interna e externamente à escola para diminuir a rotatividade dos professores, a fim de que possa se constituir efetivamente um grupo de trabalho na instituição, lutar pela continuidade crítica das políticas educacionais. Então, o coordenador pedagógico está à frente das lutas pelas melhorias nas condições de trabalho, para o exercício do trabalho, para garantir realmente uma educação de qualidade, sempre ali apoiando os seus professores e o trabalho deles. E aí eu trouxe para você o quadrinho de um edital trazendo atribuições do coordenador pedagógico. Eu trouxe de 2 editais para você ter contato de como que fica, né? Como que está nos editais. Veja aqui comigo. Então, eu trouxe da Lei Complementar de Mauá, que dispõe aqui as funções. Então, veja bem, o coordenador pedagógico, aqui ele é chamado de professor coordenador pedagógico, ele está na área de gestão educacional e nós temos aqui as seguintes atribuições nas atividades de coordenação pedagógica referentes à educação básica junto às unidades educacionais. Nessa lei em específico, é uma lei cobrada por um edital de concurso do Magistério Municipal
e que ela não traz especificamente aqui a atribuição, mas deixa claro que o professor coordenador pedagógico pertence à área, então, de gestão educacional, em que ela vai dar um suporte, e que veja aqui como que foi colocado, que as atividades são referentes à educação básica junto às unidades educacionais. E aí eu tenho as demais funções. Veja aqui que eu tenho também o supervisor, que nós falamos lá na primeira aula, né? Supervisor de ensino, nas atividades de orientação, coordenação e supervisão das unidades educacionais e das instituições privadas e conveniadas de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Educação de Mauá. Então, aqui é como eu tenho na legislação à disposição das funções. E aqui eu trouxe uma outra lei complementar que dispõe a respeito da função, que no caso é de Ourinhos, do Magistério de Ourinhos, São Paulo. Eu tenho aqui coordenador pedagógico nas unidades escolares, acompanhando o desenvolvimento da proposta pedagógica idealizada e oferecendo o quê? Suporte aos professores. Logo, eu fico convencida de que o trabalho do coordenador pedagógico é um trabalho de suporte pedagógico, suporte aos professores, mas que tem uma função muito mais ampla de acolhimento e de interação, inclusive com a comunidade escolar. Então, nós vamos agora resolver algumas questões para fixar esse conteúdo e também para que você veja como as bancas de concurso cobram esse tema na sua prova. Se você ainda não incluiu no seu cronograma resolução de questões, inclua, porque você aprende muito mais. Você vai praticando e estudando ao mesmo tempo quando você resolve as questões. Vem comigo. Questão 1. Veja que a questão 1 é especificamente sobre o livro que eu me baseei para dar a aula para vocês, que na verdade foi o nosso referencial aí mais importante, vamos dizer assim. Há demanda pela definição do papel do coordenador pedagógico. Certamente, esta busca reflete o desejo de redefinição da atuação do profissional. É do livro Coordenação do Trabalho Pedagógico, do Projeto Político-Pedagógico ao Cotidiano da Sala de Aula, do Celso dos Santos Vasconcelos. Concordando com o autor acima, numa perspectiva de educação emancipatória, assinale abaixo a principal função da coordenação pedagógica. Vamos ver aqui então, se você precisar pausar para pensar um pouquinho, faz isso, mas vamos aqui. Qual que é a principal função da coordenação pedagógica? Fiscalizar os professores no cumprimento das tarefas geradas pela direção, articular o projeto político-pedagógico da instituição no campo pedagógico, auxiliar a direção e a secretaria na organização administrativa da instituição educacional, substituir os professores em caso de faltas, viabilizando o cumprimento do calendário escolar, orientar com técnicas pedagógicas os docentes e funcionários na ausência da direção. E aí, com base na aula que nós tivemos, qual é a alternativa correta? Vamos ver? A resposta correta, então, é a alternativa B. Se a gente for aqui pelos verbos, a gente já sabia, porque a gente sabe que o coordenador pedagógico não tem função de fiscal, ele não vai ficar fiscalizando, pelo menos não é a função dele, fiscalizar os professores. O coordenador pedagógico também não é um quebra-galho, ele não tem que ficar assessorando, auxiliando a direção e a secretaria, porque a organização administrativa não é função dele. Ele também não é um tapa-buraco, não tem que ficar substituindo os professores em caso de faltas. E também ele não vai suprir a falta da direção orientando os docentes e funcionários. Então, a alternativa correta é a B, articular o projeto político-pedagógico da instituição no campo pedagógico. Ou seja, o coordenador pedagógico ele tem como suporte o projeto político-pedagógico
e ele vai articular as práticas dele, dos professores, nesse processo de ensino-aprendizagem a partir do projeto político-pedagógico. Vamos agora então para a questão 2. Vamos lá. A prática escolar é um processo simultaneamente individual e coletivo. Nessa perspectiva, o espaço da organização coletiva em que há o diálogo se concretiza a partir das atividades desenvolvidas entre os sujeitos sociais ali presentes, professores, alunos, supervisores, coordenadores e orientadores. Esse movimento de troca entre os sujeitos requer o estabelecimento de uma reciprocidade entre a disciplina e ação, ação e reflexão, avaliação e reflexão, avaliação e disciplina ou disciplina e teoria. A gente falou bastante durante a aula o quão é importante um trabalho conjunto entre professor e coordenador pedagógico, principalmente para promover a reflexão sobre a ação, ou ação, reflexão, ação, a reflexão sobre a prática, a fim de que o professor pense a respeito da sua prática, a respeito do coordenador poder direcionar também essa prática. Então, a nossa resposta certa é aqui a coerente com a ação e reflexão. Vamos ver aqui, resposta correta, resposta B, ação e reflexão. Eu preciso de uma reciprocidade entre ação e reflexão quando eu falo do trabalho pedagógico desenvolvido entre professor e coordenador. Questão 3. Com o desenvolvimento da ciência na era da modernidade, os saberes se especializam em torno de um determinado objeto de estudo. A especialização do saber permitiu a especialização dos professores, do material didático, do espaço pedagógico e do tempo escolar em aulas estanques. Hoje o paradigma muda, é preciso buscar os pontos de união entre os saberes. Os PCN apresentam como proposta o conceito da interdisciplinaridade e a transversalidade. O desafio é reorganizar a prática escolar, permitindo a redefinição do currículo em todos os seus aspectos: seleção de conteúdo, carga horária, escolha das atividades, meios para se realizar a aprendizagem. Considerando esses aspectos e a definição do trabalho do pedagogo, compete ao coordenador pedagógico. Vamos lá. Compete ao coordenador pedagógico a definir a carga horária das disciplinas do núcleo comum do currículo. B. Determinar as disciplinas que irão compor a parte diversificada do currículo. C. Elaborar um planejamento de atividades interdisciplinares e disponibilizá-lo para os professores executarem. D. Organizar a carga horária de trabalho do professor para viabilizar encontros de planejamento e acompanhamento das atividades interdisciplinares. E. Definir o calendário escolar, determinando o número de dias letivos e a relação das atividades extraclasse. Qual alternativa você marca como correta? Vamos lá? Bom, a gente tem que ver que quem define a carga horária não é o coordenador. Quem determina as disciplinas que irão compor a parte diversificada do currículo também não é o coordenador. Elaborar um planejamento de atividades interdisciplinares e disponibilizá-lo para os professores? Não, o coordenador não vai fazer esse planejamento. D. Organizar a carga horária de trabalho do professor para viabilizar encontros de planejamento e acompanhamento das atividades interdisciplinares? Sim, essa é uma atividade de competência do coordenador, porque veja bem, as duas, elas não são definidas pela coordenação. A C seria uma invasão, ele está realizando atividades para os professores trabalharem em sala de aula? Não. Agora, organizar a carga horária do professor para viabilizar os encontros, sim. A E, definir o calendário escolar, determinando o número de dias letivos? Não, não é o coordenador que vai definir os dias letivos no calendário escolar. Então, a nossa alternativa correta
é a alternativa D. Só lembrando que essa questão aqui é a 3, tá? Eu coloquei incorreto, ó, nós realizamos a 3, a 2 e a 1. Perfeito, então, aqui nós encerramos a nossa resolução de questões. É uma alegria estudar contigo, eu espero que você também tenha gostado da aula. Eu te desejo bons estudos e que no momento da sua prova você realize uma excelente prova. Muito boa sorte mesmo. Até mais!